Então prepare seu copo com água, muita paciência, nada de bocejo e vamos prestar atenção. Para aqueles que quiserem fazer perguntas ou dúvidas, apenas perguntarem e eu vou responder vocês. Ok, pessoal? Tá? Então vamos lá. Então nós estamos falando sobre desinfecção, processos de desinfecção para a limpeza, né, de locais contaminados, tá? Então nós estamos falando de dispositivos descartáveis, né? Dispositivos descartáveis são aqueles que eu não esterilizo e eu não posso também reutilizar, né? Como por exemplo um saquinho plástico, como foi falado na aula anterior, de um saquinho que eu vou cobrir a minha caneta, né? Quem viu, eu mostrei que eu peguei uma caneta de alta rotação e cobri com um saquinho plástico, né? E vou utilizar lá no paciente. Eu posso pegar um sugador, né, e tampar o caninho do sugador. Existem coisas que eu vou reaproveitar, ou existem coisas que eu vou trocar de um paciente para o outro, né, que elas não são reutilizáveis. Um sugador, por exemplo, só que o cano do sugador, onde eu acoplo ele na cadeira, que vai até a parte onde vai sair a região que, por exemplo, se tem um sugador dentro da sua boca, ele está puxando a sua saliva. A partir do momento que ele puxa a sua saliva, ele vai direcionado pelo cano que é da própria cadeira odontológica e vai até a parte da corrente de esgoto. O que acontece? Esse canozinho, ele não está estéril. Esse canozinho, ele é reutilizável. O sugador, não. Entretanto, quando eu vou colocar o sugador na boca do paciente, eu seguro no cano. Quando eu seguro neste cano, perdão, quando eu seguro neste cano, este cano quando eu vou... Pessoal, vamos tentar travar o microfone para que vocês só me escutam. E aí o que acontece? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês liberam o microfone, ok? Belezinha? Então vamos lá. Mas estão todos me escutando? Faça o sinal de sim, se estiver me escutando. Então, ótimo, perfeito, tranquilo. Que aí nenhum som de lugar nenhum atrapalha ninguém. Aí se alguém quiser fazer uma pergunta, só desbloquear o microfone e falar comigo, ok? Então, o canozinho que eu estou segurando lá da cadeira odontológica, quando ele vai direto para o paciente, eu estou segurando aquele cano. Quando eu estou segurando aquele cano, eu coloquei um sugador. Coloquei na boca do paciente. Beleza. Saiu o paciente, limpei a cadeira, coloquei o sugador. Mas eu esqueci de limpar aquele caninho que eu segurei. Então eu estava lá com luva. Vou pegar essa caneta e usar como exemplo como se fosse o caninho do sugador, tá? E aí a tampa preta é como se fosse o sugador na boca do paciente. Aí beleza, eu tô aqui, eu seguro no cano e o sugador tá dentro da boca do paciente, tampinha preta. Beleza, troquei o paciente, tiro o sugador, jogo fora, o canozinho continua aqui. Coloco um novo sugador. Coloquei um novo sugador na boquinha do paciente. Entretanto, aonde eu estou segurando como apoio aqui na boquinha do paciente, ele não é algo reutilizável, porque ele é um cano da própria cadeira, que vai fazer a sucção para o sugador. O que acontece? Eu tenho que envelopar, eu tenho que colocar algo descartável. O que eu posso colocar como algo descartável que seja bem fininho? Pode desbloquear o microfone e alguém falar. Um saco plástico. Qual o saquinho plástico? Bem fininho. Um din-din agora. Hã? Quem falou? Um saquinho de din-din. Um saquinho de din-din é bem fininho. Um saquinho de din-din usa em... Eu achei que não era, não. Um saquinho de din-din eu uso em várias situações. Eu posso usar em diversas situações, ok? Tá? Então, com esses itens são utilizados somente em um paciente e descartáveis em seguida. Tudo que eu expliquei, tá? Esses itens descartáveis são comumente feitos de plástico ou de metais mais baratos, tá? E não foram feitos para suportar procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização, tá?
O plástico, se a gente vai esterilizar, ele vai derreter, ok? Esses itens descartáveis economizam tempo, uma vez que não tem que ser limpos e desinfectados. Então, assim, eu estou colocando um saquinho, além de colocar um novo sugador entre um paciente e outro, eu tenho que colocar um saquinho onde eu vou segurar, para que eu não contamine, né? Por mais que eu possa trocar a luva, ok? Por mais que eu possa trocar a luva entre um paciente e outro, o canozinho onde eu estou segurando, ele não está estéril. Então, eu botei a luva nova, coloquei na boca do paciente, segurei no caninho do sugador. Contaminei o caninho do sugador com a bactéria do paciente. Tirei o sugador, veio um outro paciente, coloquei um novo sugador. Coloco uma nova luva, mas eu não desinfectei, eu não limpei essa região. E aí o que acontece? Estou passando, pegando bactéria dessa região e passando para o paciente, ok? Vamos lá. Então aqui foi tirado do livro, tá? Essa figura, né, do capítulo do livro. Então, itens de uso único, descartáveis, taças e escova de polimento, envelopes para esterilização, seringa para irrigação. Eu vou usar aquela seringuinha, né, que a gente faz, que nós injetamos, por exemplo, injeção. Às vezes a gente pega a seringa e coloca hipoclorito, que é um líquido para fazer tratamento de canal. Eu coloco soro fisiológico dentro da seringa, que vai ser colocado e jogado dentro da boquinha do paciente, né? Máscara, usou, jogou fora. Luva, usou, jogou fora. Agulha para anestesia, usou, jogou fora. Agulha para sutura, vários modelos, né? Algumas coisas que elas podem ser reutilizáveis. Pontas para seringa tríplice, moldeira, espelho, né? Então, assim, eu tô... Aquele espelhozinho clínico que eu coloco dentro da boquinha do paciente, não é? Deixa eu pegar a caixa aqui. Alguns materiais que a gente vai mostrar, né, na aula de instrumentais, mas também, e tem outros, né, que eu pego da clínica, eu trago da clínica, que estão na clínica, né? Então nós temos o espelho clínico, espelho clínico. Se alguém na prova escreve espelho, eu coloco errado, porque o espelho, eu entendo que o espelho é este espelho. Aí, quando o aluno escreve espelho clínico, eu sei que espelho clínico é o que eu estou usando no consultório odontológico. Então, quando tem esse bichinho na prova e a pessoa escreve espelho, eu considero como errado, porque o espelho é esse daqui, ok? Que a gente tem em casa. Vamos lá. Moldeira, né? Falou aqui de moldeira. Moldeira. Nós vamos ter uma aula prática de moldagem. Na aula prática de moldagem, o que a gente vai fazer? Vocês vão ser direcionados, tem que comprar um material. Aí a gente vai moldar, cada um vai moldar a boquinha do colega, né? Então cada um vai passar pela experiência de moldar um ao outro. Aí a gente coloca moldeirar. A moldeira na boquinha inferior. E nós temos a moldeirinha para a boquinha superior. Ó. Ok? Então nós usamos a moldeirinha. Usamos a moldeira para a gente moldar a boquinha do paciente, ok? Então isso são coisas reutilizáveis. Usei para um paciente, esterilizei, tá? E troquei de paciente. Vamos lá, continuando. Limpeza prévia e desinfecção. Ainda que nenhum caso de infecção cruzada, ainda que não tenha nada sobre infecção cruzada de um paciente para outro, tenha sido relacionado a áreas de bancada, né, de limpeza nos consultórios, a limpeza e desinfecção dessa superfície constituem componentes importantes de um programa de controle de infecção. O que é que nós podemos usar na atualidade que uma infecção em bancada pode passar de um paciente para outro? Vamos lá? Quem responde? Tem como não entendi.
Vamos lá. O que nós podemos utilizar na atualidade como doença que se ela estiver em uma bancada e eu não limpar, não desinfectar, eu posso passar de um paciente para outro? A Covid. A Covid. Né? Então, a Covid, se eu não higienizar a bancada, eu não desinfectar, se o vírus estiver ali, eu posso passar de um paciente para outro. Ok? Vamos lá. A limpeza prévia é um procedimento feito antes da desinfecção. Então, primeiro eu vou limpar com detergente, ok? Com água e sabão, com água sanitária, não sei, vai depender do que vocês forem fazer, tá? Depois, a gente faz a desinfecção com álcool 70. Então, no consultório, a gente faz a limpeza com detergente, desinfetante, na clínica, beleza? Depois a gente pode passar um álcool 70 na bancada. Em casa, geralmente, às vezes quando você vai limpar a casa, às vezes a pessoa ela gosta de passar um pano úmido. Primeiro a gente varre, vai fazer a limpeza, vai varrer toda a sujeira. Depois que varrer, às vezes pode passar um paninho úmido. Depois que passar um paninho úmido, vem com a água sanitária. Depois que a água sanitária vem para matar as bactérias, vem com o desinfetante. Então a gente está fazendo a limpeza e nós estamos fazendo a desinfecção quando a gente coloca a água sanitária dentro da nossa casa. Ok? Podem não observar, mas às vezes que a gente replica no consultório, a gente faz em casa. Não necessariamente o que a gente não usa muito em casa, né? Álcool 70. A gente está usando agora mais por uma questão de higiene das mãos. Mas rotineiramente você não vai ficar jogando o álcool dentro da sua casa, né? Porque senão vai pegar fogo. Ok? Vamos lá. Mesmo que partículas de sangue não estejam visíveis, esta deve ser limpa. Então, mesmo que não tenha o sangue visível, ele tem que ser limpo. Vamos lá. Slide 37. A limpeza reduz o número de micro-organismos e remove sangue, saliva e outros fluidos denominados resíduos biológicos. Então, quando eu vou limpar, eu vou eliminar e remover toda a sujeira e bactérias e micro-organismos que podem existir e ocorrer naquela região. Sabão comum e água podem ser utilizados. Se for selecionado um produto simultaneamente limpa e desinfeta, porém pode-se ganhar tempo e reduzir o número de produtos necessários. Tá? A desinfecção. Desinfecção visa eliminar micro-organismos causadores de doenças que permanecem nas superfícies. Então, depois que eu vou limpar, vou realizar a desinfecção, tá? Para matar os micro-organismos. Esporos não são eliminados por procedimentos de desinfecção. A gente tem que entender que quando eu vou fazer a eliminação da bactéria, a gente está matando? Tá matando o vírus? Tá. Mas nós não sabemos, né? Cientificamente, por exemplo, não se sabe se eu, por exemplo, estou com vírus hoje, do Covid, digamos. Estou com vírus do Covid. Pisei aqui agora, enchi de vírus aqui no chão. Aí, beleza. Passei. O vírus tá fresquinho aqui agora. Tá fresquinho, passei. Aí, vem alguém limpar. Logo, uma hora depois. Ou imediatamente depois. Só que alguém não sabe que eu passei com o vírus, ok? Mas veio limpar. Limpou. Não se sabe sobre a potência ainda desse vírus para saber se na hora que vou limpar com desinfetante, com água sanitária, nesse chão que eu acabei de pisar, que passei o vírus para cá, se mata efetivamente em 100% o vírus. Ainda não se sabe. Mas reduz drasticamente. Então, assim, é algo que a gente nunca vai saber sobre a contaminação de um micro-organismo, de uma bactéria que o paciente possa ter ou não. Tá? O termo desinfectante ele é utilizado para agentes químicos que são aplicados sobre superfícies inanimadas, como tampas ou equipamentos odontológicos, né? Depois que a gente vier com a parte para matar as bactérias, eu venho às vezes com desinfetante. A gente sempre gosta de usar aquela coisinha meio para dar um cheirinho, né? Para ficar uma coisinha cheirosa dentro do ambiente de trabalho, como da nossa casa, tá? Na odontologia, somente aqueles produtos devidamente registrados como desinfetantes hospitalares, tá? Que eles possam eliminar as bactérias, como tuberculicida, que é o Mycobacterium tuberculosis, né? Para matar o micro-organismo da tuberculose, tá? Deveriam
ser utilizados para desinfectar áreas de tratamento dentário. Tá? O micro-organismo é altamente resistente a desinfetantes. Então, se um paciente tem tuberculose e a gente passa qualquer desinfectante que a gente usa em casa, esse desinfectante não consegue matar, por exemplo, o vírus da tuberculose, como, por exemplo, eu acabei de citar do Covid. Tá? Por isso que ele cita na literatura, tá? Desinfectantes com atividade tuberculicida, né? Então, se eu vou investir dentro de... Só que, o que acontece? Às vezes, o consultório que investe muito em limpeza, muito em biossegurança, muito em cuidados, muito em atenção, são consultórios onde o investimento vai ser alto. Então, sempre estou com material esterilizado, eu sempre estou trocando saquinhos plásticos, eu estou sempre limpando a clínica, estou sempre limpando aquele meu ambiente, ok? Essas limpezas que eu tenho feito constantemente dentro do consultório odontológico, quando eu vou replicar isso para o meu paciente, se eu estou tomando um autocuidado, teoricamente o meu paciente tem que entender que tudo isso, essa biossegurança, todo esse cuidado, toda essa limpeza, essa higiene, é para quem? É para mim, é para o meu técnico, é para o meu auxiliar e é para o meu paciente. É para todos que trabalham na clínica. E todos os pacientes que virão. E quem que paga todo esse serviço dentro do consultório? Os pacientes. Aí, às vezes, essa biossegurança ela é revestida dentro de um paciente. Então, por exemplo, você vai dentro do consultório odontológico, onde ele atende plano odontológico. Às vezes, para vocês entenderem, às vezes um plano odontológico paga por restauração para um paciente R$20. Você acha que dentro de um consultório vai ter uma biossegurança para um plano que paga R$20 para uma manutenção de um paciente que vai ficar lá meia hora, 40 minutos com o paciente na cadeira? Infelizmente não. Essa não é a realidade. Então, se um desinfectante inativar, certamente ele vai inativar também outras famílias. Então, quanto mais poderoso vai ser o meu desinfectante para matar micro-organismos, mais bactérias, mais vírus eu vou conseguir matar, tá? Então, aqui está uma foto dele, tá? Do germicida, com composto na sua composição para matar o microbactério, né? A microbactéria da tuberculose. Então, tem que ser um produto que seja capaz de eliminar esporos, denominado esporocida, tá? Eliminar vírus, eliminar fungos, né? Bactérias, vírus e fungos, ok? Então, o desinfectante ideal de superfície, o desinfetante elimina rapidamente em amplo alcance de bactérias, exibindo atividade residual com toxicidade mínima, sem causar danos às superfícies a serem tratadas. Então, assim, se eu estou limpando bem a minha superfície, eu estou limpando bem as minhas mancadas, eu estou também evitando bactérias, evitando micro-organismos, tá? O desinfetante apresenta atividade, sua ação se prolonga por muito tempo e após uma aplicação inicial. O desinfetante ideal também deve ser inodoro, né? O desinfetante para um consultório, o ideal seria um desinfetante também sem cheiro, tá? Que não tivesse muito cheiro. E de baixo custo, atuar em superfícies com resíduo biológico e ser de fácil utilização. A outra está escalando aqui. Preocupações quanto a desinfectantes. Combinação e diluição. Quando eu vou usar Foi hoje, Jesus? Foi hoje. Hoje de manhã eu estava vendo um jornal, não daqui do RN, um jornal de Pernambuco, onde estava mostrando a diluição de álcool 70 ou desinfetante com água comum. Aí falava desinfetante ou água sanitária com água em uma casa que tem Covid, por exemplo. Aí falava em 2 litros d'água, se usava, se não me engano, era 500 ml de água sanitária com 1,5 litro de água. Numa casa que não tinha Covid, para fazer uma boa desinfecção, falava para usar 250 ml de água sanitária para 1,5 litro de água. Então, assim, existem produtos que a gente compra que a gente dilui. Por exemplo,
Quando você não vai lavar sua casa, fazer uma limpeza, eu limpo a minha, eu que limpo a minha. Quando você vai limpar a sua, quando você vai limpar a sua casa, às vezes você não pega um balde, enche de água, joga um desinfetante, ou joga uma água sanitária dentro do balde e vai lavar a casa. Encheu um monte de água com desinfetante, um monte de água com água sanitária, para que pudesse fazer aquela limpeza daquele ambiente. Ok? Técnica de aplicação. Pegar a vassoura, o pano, fazer uma zona. Não pode. Tem que limpar adequadamente, varrer com movimento devagar. Ok? Período de armazenamento, né? Eu posso deixar um produto que é químico, que às vezes que é tóxico, do lado de fora de casa, debaixo do sol? Não posso. O sol, ele vai atingir no plástico, né, por exemplo, e vai afetar aquilo que a qual vai ser colocado dentro da bancada, que a qual vai ser colocado dentro da casa. Então, o teor da temperatura, por exemplo, né, o tempo da temperatura, ele pode influenciar negativamente naquilo que está sendo colocado. Tá todo mundo me escutando? Tá? É porque me ligaram aqui, aí bloqueou o áudio, tá? E aí eu cancelei a ligação. Ai, Jesus. Agora minha mãe tá me ligando. Tá todo mundo me ligando. Me liga um amigo meu, agora liga minha mãe. Deixa, Maria. Eu já falo com esse povo. Então vamos lá. Minha filha vai quebrar a casa. Dando trabalho a outra aqui. Vida útil depois de ativado, né? Então quando eu for colocar... Oh, meu Deus. Aqui dando trabalho essa peste. Ó, aí vida útil. Quando a gente não coloca um produto na geladeira, que é comestível, aí você esquece de colocar no freezer, depois que você abre. Por exemplo, aí esqueceu de colocar no freezer, porque sobrou muito. Não esqueceu de reutilizar, colocou na parte de baixo da geladeira. Aí daqui uma semana... Ai, deixei um creme de leite na geladeira. Vou fazer um estrogonofe hoje. Aí você faz um estrogonofe com aquele creme de leite que sobrou, que ficou na parte de baixo da geladeira. Aí você esqueceu de ler no rótulo? Que lá no... Ai, Jesus. Pera aí, gente. Deixa eu mandar uma mensagem pra minha mãe aqui, porque minha mãe não para de me ligar. Aí, pronto. Aí você esqueceu de olhar o rótulo. Como você esqueceu de olhar o rótulo... Como esqueceu de olhar o rótulo, o que que acontece? Vai comer. Colocar o creme de leite lá na comida. Aí depois você passa mal. E é porque não leu as recomendações. Então todo produto ele fala que não pode colocar em tanto, tem que ficar conservado em X a X temperatura, não pode ficar debaixo de sol, depois de aberto consumir em não sei quantos dias, e blá 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 blá. Mais ou menos isso que são coisas que poucas pessoas atentam ou dão atenção. Entendeu? Tá? Então todos os alertas de segurança. Soluções à base de iodo. Nós usamos muito o iodo Povidone como processo de desinfecção. De onde? Das mãos, os braços. Quando eu vou colocar? Todo mundo já colocou uma luva dessa na vida, né? A gente colocou lá na escola também. O que que acontece? Se você colocar uma luva dessa... Vamos saber para daqui para mais tarde. Eu já tomei banho, né, e tal. Mas vamos ver se eu lavei bem as minhas mãos. Às vezes, quando a mão ela não é muito bem limpa, a luva internamente ela começa a manchar. Esse manchamento que vai acontecendo na luva, às vezes é muito porque não houve uma boa limpeza e desinfecção das mãos. Quando eu vou fazer, às vezes, um processo cirúrgico, além de eu lavar bem as minhas mãos, não apronto, minha filha. Além de eu lavar bem as minhas... Fica quieta! Além de eu lavar bem as minhas mãos,
eu tenho que fazer uma boa desinfecção. Então, o que acontece? Eu lavo as mãos com água e sabão. Depois que eu lavar as mãos com água e sabão, eu venho e passo iodo. Ele é um produto, né? Ele vem nessa embalagem. Meu Deus do céu, tá sossego. Aí eu vou lavar, depois que eu lavei com água e sabão, eu venho e passo iodo nas minhas mãos. Ou a gente usa muito clorexidina 2%, tá? Para desinfectar, matar mais micro-organismos que possam ter na minha pele. Então, tudo que possa... Gente, aqui na minha pele tá cheio de bactéria, micro-organismos na pele de vocês. Que por mais que a gente lave, por mais que a gente limpa, eles continuam ali, tá? Então, assim, como que a gente mata? Esterilizando. Só que a gente não tem como se jogar lá dentro e esterilizar, não é? Então, vamos lá. As soluções iodadas, elas são os desinfectantes hospitalares de nível médio, devidamente registradas. As soluções são indicadas para ambiente de desinfecção de superfície que foram atingidas por substância, tá? Então, como iodo, né? Compostos fenólicos sintéticos, né? Compostos sintéticos registrados como desinfectante hospitalar, tá mostrando outro modelo de desinfectante hospitalar, tá? Quando eles diluídos adequadamente, eles são utilizados para desinfecção de superfície. Tá? Então aqui a gente tem um composto fenólico, tá? Mais um modelo de desinfectante. Aqui a gente está mostrando a moldeirazinha, né? O professor mostrou de cobaia aqui para vocês como que a gente coloca a moldeira, né? Às vezes a gente pega a boquinha do paciente, né? Seleciona a moldeira, prova a moldeirinha no paciente, né? Aí a gente, depois que a gente provou a moldeirinha no paciente, definiu o tamanho correto que eu vou utilizar na boca do paciente, eu vou colocar um produto que se chama alginato. Quem aqui levanta a mão, entre no clima, batendo palma. Já usou aparelho na vida? Daliana, quem mais? Maria Eliane, do outra tela. Levanta aí. Rosana, Mariana, Laíse. Bia, você usou o aparelho? Sim, faz sinal com a mão. Não, ela não usou, gente. Aí o que acontece? Todo mundo que usou o aparelho passou por esse processo. Teve que fazer uma documentação ortodôntica e além da documentação ortodôntica, precisou fazer uma moldagem, né? Essa moldeira vai na boca do paciente. E aí quando coloca na boca do paciente, vai delimitar a boquinha do paciente, né? Aqui a gente vê o formato dos dentinhos, tudo direitinho. Com a moldagem, eu reproduzo o molde. O que é isso? Eu vou reproduzir exatamente uma cópia fiel da boquinha do meu paciente. Ok? Então aqui a gente tem o molde. Aí a gente, depois que eu coloquei o alginato, fiz isso tudo vocês vão fazer na boquinha do colega, viu? Vou moldar o colegazinho e tal. Vai todo mundo querer vomitar, mas vai ter que moldar até a moldagem ficar boa. Aí depois que moldar, ainda vai ter que fazer o gesso. No gesso, a gente coloca dentro da moldeira, né? Pra depois sair o dentinho, o modelo de gesso bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho um modelo de gesso aqui. Vou mostrar pra vocês. Minha filha não acaba com a casa. Eu tenho um modelo de gesso. Que forma e sai a boquinha do paciente, não é? Então a gente tem uma cópia fiel da boquinha do paciente. Vamos lá. Continuando. Então, hipoclorito de sódio, né? É outro meio de desinfectante. Tá? É classificado como desinfectante de nível intermediário, sendo o principal componente de alvejante doméstico. Hipoclorito é um desinfectante de ação rápida, econômico e de amplo espectro, né? Então, quando eu falo amplo espectro, significa que eu estou matando várias bactérias. Por exemplo, nós temos um antibiótico que quase todo mundo, inclusive acho que todos vocês já tomaram,
que é a amoxicilina. A amoxicilina é um antibiótico de amplo espectro. O que eu quero dizer? Ele mata, ao mesmo tempo, vários micro-organismos e várias bactérias. Mata um monte de coisa. Eita. Vamos pausar. Então, hipoclorito, como nós estávamos falando. Desvantagens. Ele é um produto instável que necessita ser preparado, né? Então ele tem que ele tem que ser dissolvido, ok? Tá? Diariamente, né? Tem um mau cheiro, um odor forte, sendo corrosivo para alguns metais. Afeta tecidos, então se ele estiver em contato com a pele, tem que tomar muito cuidado, né? Pode provocar rachaduras ou revestimento de cadeira ou mochos, tá? Irritante para olhos e pele, como foi falado, tá bom? Então, assim, quantos de vocês às vezes vão em casa e usam produto de limpeza e, infelizmente, se usar esse produto de limpeza sem usar nenhuma luva, né, pode estar se contaminando ou, por exemplo, sei lá, ou ferindo a sua própria pele, né? Mãe é assim, mãe, se ela não usar a luva, a bichinha, coitada, a mão começa a irritar, começa a ter vários probleminhas. Às vezes eu dou uma paradinha, porque tem um pessoal que tá tentando entrar, né? Aí eu vou lá e coloco. Então vamos lá. Então aqui a gente tem o hipoclorito de sódio, tá? 1%, tá bom? Esse hipoclorito de sódio 1% também ele usa como... Olha só, que interessante. O hipoclorito de sódio 1% eu posso usar tanto na desinfecção de ambientes, como o hipoclorito de sódio 1%, ele é utilizado para fazer irrigação dentro de um dente quando vai fazer tratamento de canal. Então, quando eu vou fazer tratamento de canal, eu coloco medicação para matar a bactéria. Mas para limpar internamente lá dentro, se usa muito hipoclorito de sódio 1%, tá? Olha só. Daquele que eu vou usar dentro do dente, também uso para fazer desinfecção dos ambientes, tá bom? Álcool, né? Por anos o álcool ele vem sendo utilizado como antisséptico para a pele, como desinfectante de superfície. Não são tão eficazes na presença de resíduo biológico como sangue e saliva, e sua evaporação rápida limita a atividade antimicrobiana, né? Se tem muito sangue e saliva, ele não consegue fazer tanto bem uma limpeza, tá bom? Além disso, o álcool pode danificar certos materiais como plástico e vinil. Então, assim, o ideal é fazer uma limpeza, matar as bactérias e depois passar álcool, tá? Depois passar um álcoolzinho, tá bom? Então a gente tem um álcool 70 mostrando, tá? Então, desinfectantes de imersão. Agora nós vamos falar sobre o desinfectante. Eu vou colocar o produto submerso, né, o material dentro do desinfectante para que ele possa matar a bactéria ou até esterilizar, tá? Desinfetantes de imersão são agentes químicos existentes, tá? Que podem ser utilizados para esterilização. Eu posso esterilizar ou desinfectar algum material. O tempo de esterilização pode levar de 6 a 30 horas, tá? Então significa que existem produtos que eu vou submergir com o meu material e aquilo vai esterilizar, tá? Quando aquilo for estéril, o que acontece? Depois que esterilizar, aí sim eu posso utilizar. Então a gente tem um modelo que é o glutaraldeído, tá? É classificado como esterilizante, desinfetante de nível alto. Se usa muito isso em ambientes hospitalares, glutaraldeído, tá? Eu já utilizei uma vez quando a gente foi fazer uma atividade num grupo quilombola, na minha época de graduação, quando eu fazia faculdade. Então a gente foi para um local onde não tinha energia elétrica. Então assim, a gente não tinha como esterilizar os materiais, a não ser num produto químico. Então a gente lavava os instrumentais,
submergia dentro de um produto químico e deixou de um dia para o outro para poder esterilizar, para reutilizar, tá? Então, o tempo de desinfecção varia de 10 a 90 minutos, né? 10 a 90 minutos é o quê? Para fazer a limpeza, se eu quiser apenas desinfetar o material, não esterilizar, tá? De 10 a 1h30. E deve sempre ler instruções do fabricante. Produtos à base de glutaraldeído são úteis para plásticos e outros artefatos que não toleram a esterilização por calor, tá? O que é para o calor? Nós temos dois ambientes de esterilização: calor, umidade, né? Ou produto líquido, né? Como glutarodeído. Calor, temperatura, né? Temperatura muito quente. Então eu vou aquecer, né? Vou esquentar esse quarto aqui, tacar fogo aqui dentro, ficar muito quente, né? Aquela esterilização que é a estufa. A estufa que é utilizada muitas vezes lá na manicure, né? Que a manicure às vezes utiliza. E nós temos a esterilização de autoclave, que é aquela que a gente coloca dentro de um saquinho, que a gente vai colocar como se fosse uma panelinha de pressão, tá? A gente vai estar falando mais para frente sobre ambas, tá? Então, glutaraldeído, quando eu vou esterilizar, é em torno de 10 horas para fazer a esterilização do produto com glutaraldeído, ok? Dióxido de cloro, outro desinfectante esterilizante, né? Aqui fala que na superfície de ambiente, né, por 3 minutos, ou como esterilizante químico por 6 horas. Então, por 6 horas, eu vou estar esterilizando o material, né? Desinfectar bancadas por 3 minutos, tá? Depois de 3 minutinhos que eu passei, vou estar desinfectando a bancada, matando bactérias. Lembrando, quando eu desinfecto bactérias, quando eu limpo meu chão, eu estou matando bactéria? Tô matando micro-organismo? Tô. Mas nem todo micro-organismo ele consegue ser morto só apenas com a desinfecção. É apenas com a esterilização, tá? Outras desvantagens dele, né, são ele precisa ser preparado e fresco diariamente, o dióxido de cloro. Deve ser utilizado em ambiente com boa ventilação. Usado em ambiente com boa ventilação. E é corrosivo também para recipientes de alumínio, tá? Então a gente tem outro, o ortaftaldeído, né? Um agente químico utilizado como desinfetante de nível alto. É eficaz para obtenção de desinfecção de alto nível dentro de 12 minutos. Então depois de 12 minutos eu fiz uma boa desinfecção com esse ortaftaldeído, tá? Ele tem custo mais elevado que o glutaraldeído, porém pode ser uma boa alternativa para profissionais de saúde, tá? Um ambiente para você dentro da sua casa, uma boa para matar micro-organismos, eu posso fazer a método de Pasteur, né? Eu posso pegar uma panela, esquentar com água, deixar pelo menos uns 30 minutos com o meu material lá dentro. Por exemplo, que a gente usa muito, alicate, né? Se você empresta seu alicate de unha para alguma pessoa, lembre pelo menos de colocar numa água fervente para tentar matar, pelo menos nem que seja um pouquinho desses micro-organismos, ok? Então, as desvantagens são custo, seu período de uso para odontologia e a metade daqueles na maioria do grupo. As desvantagens são um custo, ele é caro. 2. Seu período de uso para odontologia é a metade daqueles que a maioria dos glutaraldeídos, né? Então, assim, o glutaraldeído usa um tempo muito maior de esterilização do que outros produtos químicos que realizam a esterilização, né? Produtos químicos que vão submergir. Lembrando, nós estamos falando sobre desinfectantes ou esterilizantes que eu vou mergulhar o meu instrumental por dentro para que possa realizar a esterilização. Ah, professor, então se eu for colocar um esterilizante, por exemplo, um glutaraldeído, que eu vou esterilizar meu instrumental por submersão, o que eu posso colocar? Eu vou colocar esse esterilizante aonde? Gente, é um líquido. Não necessariamente o que vai preencher aquele meu líquido tem que ser algo estéril. Pode ser um baldezinho com líquido todo lá dentro, que eu vou submergir e colocar meu material e esterilizar, ok? Então aqui a gente tem um pouquinho desses materiais estéreis, né, que às vezes a gente coloca dentro de um ambiente para a gente poder esterilizar. Ok, pessoal? Alguma dúvida? A atividade que vocês precisam fazer e me mandar até amanhã, tá? À noite, é o seguinte: quais desinfectantes que você utiliza para fazer a desinfecção de bancada, tá? Dentro da sua ambiente, dentro da sua casa. Então você deve fazer um passo a passo de desinfecção
e mandar aqui pro titio para que a gente possa mostrar isso, ou para que vocês possam avaliar isso de vocês. Ok? Essa é a atividade que vocês devem fazer. Então, quais passo a passo de desinfecção que você utiliza dentro da sua casa para fazer um processo de desinfecção? Então, qual o passo a passo da limpeza para fazer um processo de desinfecção? Tem que mandar isso até amanhã, tá? Então, a gente parou no slide 69 e aí no sábado nós continuamos, ok? Pra fazer vídeo, né? Uma pergunta. Não precisa fazer, não precisa fazer um vídeo. Dessa vez não precisa fazer um vídeo, tá? Mas só escrever o passo a passo. Eu faço isso primeiro, depois eu faço isso, depois eu faço isso, ok? Não precisa limpar, ok? Tá? Ainda não. Ainda não. Vocês vão ter um vídeo para fazerem. E ainda dele. Esse passo a passo do que eu faço na minha casa é tanto na limpeza do chão como dos móveis? Limpeza do chão e de bancada. Certo. O telefone está descarregando, tá? Se cair é porque descarregou. Eu tenho outra pergunta. Esses produtos que você falou aí, que são para desinfectar, você falou vários, cada um é para determinado instrumento ou não? Tem uns que eles podem ser utilizados para plásticos, tem uns que eles não podem ser utilizados para plástico, tem uns que ambos eles podem utilizar para metal, mas eles vão ter um poder de teor, né, de corrosão maior do metal do que de outros esterilizantes, né? Então, assim, todos eles vão agir na desinfecção e alguns na esterilização. Ok? Esses produtos químicos, eles são muito fortes. É mais para ambiente hospitalar, consultório odontológico, para poder reutilizar. Em casa, basta água sanitária mesmo. Certo, só mais uma pergunta. A atividade é para mandar pelo e-mail, é? Isso, para o meu e-mail, ok? Até amanhã à noite. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Sim, Gabriel. Esse assunto vai ser quantos sábados ou semanas, aliás? Esse assunto é em torno de umas 4 ou 5 sábados. Eu quero ver se eu consigo fechar em 4 sábados, ok? Então é extenso. É muita coisa. Sem ser esse sábado, no outro tem prova. Oi? Sem ser esse sábado, no outro tem prova. Já. Ai, Deus. Tá. Ok? Tá bom? Então, no sábado, aulinha, 2 horas da tarde, tá, pessoal? Vamos comparecer em peso, ok? Tchau, gente. Tchau. Vou colocar no YouTube.